Olá, então, caríssimos colegas. Hoje nós vamos mergulhar, então, numa das mais belas verdades da fé cristã, que é a revelação divina, como explicada pela Constituição do Dogmática da Dei Verbum, do Concílio Vaticano II. Nós vamos entender, então, como é que Deus se comunica conosco, a sua palavra chegou até nós e por que ela continua viva e atuante hoje. Lembrando sempre que essa nossa aula não substitui a leitura da apostila, e nem a aula do professor, aquela aula online do professor, mas serve aí para dar um reforço para o pessoal, dar um norte para todo mundo. Então, o Dei Verbo começa dizendo que a revelação é o próprio Deus falando conosco, revelando quem ele é e o plano de amor que ele tem para toda a humanidade. No Antigo Testamento, ele vai lá, chama Abraão, e fala pelos patriarcas, por Moisés e pelos profetas. Tudo isso era preparação para a vinda de Jesus Cristo, que é o centro da plenitude da revelação. Então, Jesus, ele é o rosto visível do Deus invisível. Ele não apenas fala sobre Deus, ele é o verbo de Deus feito carne. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado que veio morar entre nós, que veio nos dar as palavras de salvação, que veio nos dar a fórmula da salvação. Então ele é a plenitude da revelação. A fé é a resposta que o ser humano dá a essa voz amorosa de Deus. A obediência da fé. É isso que transforma a vida. Por isso que Deus pede a nós a obediência da fé. Na verdade, Deus nem pede a nós. Deus já nos deu a graça plena. Nós que temos que, que entender que já estamos na graça plena e ser obedientes à fé. Então, como é que a revelação ela é transmitida? Deus quis que a mensagem de Jesus fosse transmitida a todas as gerações. Isso aconteceu pela pregação dos apóstolos, pela palavra falada e pelos escritos inspirados pelo Espírito Santo. Quando os apóstolos morreram, eles acabaram deixando os sucessores, que obviamente foram os bispos, e eles continuaram guardando os ensinamentos e a mesma mensagem. Assim, a revelação chegou para nós por dois caminhos. Ela chegou pela Sagrada Escritura, que foi a palavra de Deus escrita, e pela tradição, que é a vida da igreja transmitida por essas palavras. Ambas se formam um tesouro sagrado que é confiado à igreja. E quem tem a missão de interpretar esse tesouro sagrado corretamente é o magistério, que são os papas, os papas, os bispos, o padre. Aliás, nós falando da nossa circunscrição romana, católica apostólica romana. Hoje, o Santo Magistério ele é designado ao Papa, aos cardeais, aos bispos, aos padres, aos diáconos, a interpretar o Santo Magistério, a passar esse Santo Magistério para frente. Então, a revelação divina ela foi transmitida através das Escrituras. Aquilo que não entrou nas Escrituras, seja porque não foi escrito, se manteve na tradição oral, ou seja porque mesmo escrito não entrou na Bíblia, porque não fazia uma referência direta à boa nova de Jesus, ela se mantém na tradição. E o magistério é os ensinamentos que são passados. Essas três colunas que formam então a nossa revelação divina. A escritura foi escrita sobre inspiração do Divino Espírito Santo. Os livros da Bíblia, eles são inspirados por Deus. O Espírito Santo guiou os autores para que eles escrevessem o que Deus queria comunicar. Mas isso não significa que Deus ditou palavra por palavra. Os autores humanos, eles escrevem segundo sua cultura, época e modo de pensar. Deus usou tudo isso para nos falar de um modo humano e compreensível.
Por isso que quem interpreta a Bíblia deve buscar o sentido que o autor quis expressar, levando em conta o gênero literário, o contexto e a cultura da época. E o juízo final sobre a interpretação cabe à igreja que recebeu de Cristo essa missão. Então, olha só que interessante. Os, o, o, os pais, os pais dos primeiros, os pais dos escritos bíblicos, os primeiros a escrever o que fora passado na oralidade, eles que escreveram por inspiração divina ou que escreveram porque foram testemunhas daquilo que viram, como diz o próprio Lucas, eu vos escrevo daqueles que foram testemunha. Então, eles escreveram usando elementos e contextos da época. Por isso que quando nós fizemos alguma interpretação bíblica, nós temos que sempre avaliar e ver os contextos da época. Por quê? Porque senão algumas coisas para nós podem passar como rasas, como simplórias. Por exemplo, Deus ele não falou num aspecto global em situações futuras. Ele falou com situações do cotidiano, situações presentes. Por isso que nós temos que interpretar a Bíblia como tal, e como mesmo se diz, o juízo disso cabe a nós, cabe à igreja que recebeu de Cristo essa missão de fazer a interpretação, realizar o santo magistério, explicando para o povo o contexto. Que esse contexto daí, obviamente, explicando algo que muitas vezes fora dado exemplos temporais em situações atemporais. Por isso que interpretar a Bíblia, interpretar a palavra, é buscar o sentido querido por Deus. Por isso que toda vida que nós formos fazer uma leitura orante, ou uma leitura investigativa, uma leitura científica, formos investigar alguma coisa dentro da Bíblia, primeiro precisamos pedir, obviamente, o auxílio do Divino Espírito Santo, e não só isso. Temos que ler, compreender e fazer isto buscando, obviamente, se entender no contexto da época, nos elementos da época, em estar focado como se estivéssemos presentes lá. Só assim que nós vamos entender, obviamente, o que a teologia da revelação tem a nos dizer. No Antigo Testamento, a palavra de Deus ela é contínua e atual para a época. Então a palavra de Deus, ela no Antigo Testamento, ela é uma coisa contínua. Nós tínhamos os profetas, nós tínhamos a palavra e a ação. Deus agindo, os profetas anunciando, Deus agindo, os profetas anunciando, Deus agindo. Até quando chega o Êxodo, em que Deus ele vai dar o seu primeiro conjunto de normas e regras para o povo, uma questão contínua e atual para a época, e que é contínua e atual para todos nós, com discernimentos de leis básicas para o convívio da moralidade. Então, Deus ele vai se manifestar através dos profetas e através da sua ação, discreta, porém ativa, até a chegada derradeira de Jesus Cristo. Os evangelhos eles ocupam o primeiro lugar, porque é o testemunho vivo da vida, morte e ressurreição de Jesus. Apesar de todo o contexto do Antigo Testamento, os evangelhos eles sempre vão ocupar o primeiro lugar, porque ele é o testemunho, a morte, a ressurreição e a vida de Jesus. Além deles, nós temos as cartas de Paulo, que são outros escritos que nos ajudam a compreender o mistério de Cristo na igreja. Então, nós temos que lembrar que tudo converte para o evento salvífico, desde o Antigo até o Novo Testamento, na qual no Antigo Testamento está o mistério da salvação ainda oculto,
que prepara o caminho para Cristo, como o Cordeiro Pascal, como o Êxodo, como os profetas, e aponta para a vinda do Salvador. Sem o Antigo Testamento, nós não entenderíamos plenamente o Novo. Então, nós temos o Novo Testamento, que Deus fala a plenitude através de Jesus Cristo. Antes era o Deus oculto, aquela questão, Deus agindo discretamente, falando com os profetas. Então, no Novo Testamento, nós vamos ter aí um Deus revelado, o Verbo que fez carne e habitou entre nós, e ele vai falar da plenitude através de Jesus Cristo, como eu já falei, ocupando o primeiro lugar, que é o testemunho vivo da morte e ressurreição de Jesus, mais as cartas de Paulo, que vão dar o direcionamento da igreja, e o mais bonito que são as noções de explicação mais lindas sobre o amor. E toda a Bíblia converge para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo para Cristo. Tudo para Deus. Então, a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, é uma revelação divina completa, sendo que do Antigo Testamento começou a aplanar os caminhos para aquela revelação derradeira que viria no Novo Testamento. E após a revelação derradeira do Novo Testamento, nós temos então a formação da igreja, as primeiras comunidades e tudo mais, e nós temos então um compêndio completo para a nossa salvação, porque nós estamos na graça, porque Cristo morreu por nós. Cristo nos livrou do mal. Então nós temos que ter a obediência da fé para nós sempre procurarmos o bem, não se ausentarmos do bem. Como disse São Tomás de Aquino, o mal é a ausência do bem. Por isso que Deus deixou para nós também, como forma de recordação, a palavra de Deus viva na igreja, que é a Santa Missa, a Divina Liturgia, a Santa Eucaristia. Que a igreja sempre venerou a Sagrada Escritura, sobretudo na liturgia. Na missa nós temos duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Ambas alimentam o cristão, uma com o pão da palavra e a outra com o pão da vida. O concílio do Dei Verbo, ele pediu que todos os fiéis tenham acesso à Bíblia e que ela seja lida. Entenderam? O concílio pediu que todos os fiéis tenham acesso à Bíblia e que ela seja lida, estudada e rezada. Por isso que nasceram muitas traduções e estudos para que a Bíblia chegue a todos. Então, se vocês veem, existem muito estudo, muita tradução, Bíblias comentadas, Bíblias atualizadas, Bíblias com estudo disso, Bíblia com estudo renovador, Bíblia com compêndio. Por quê? Nós estamos falando isso dentro das Bíblias católicas também. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia de edição bem completa. Nós temos outra tradição. Nós temos a tradição do Padre João Figueiredo também, que é uma das mais antigas, que é da Vulgata Latina. Uma vez o pessoal só tinha acesso a essa Bíblia. Então, fora feitas outras traduções mais explicativas, em linguagem mais simples, para que as pessoas pudessem entender. Porque o concílio, ele fez esse pedido de que todos os fiéis tenham acesso à Bíblia e que ela seja lida e ela seja rezada, seja o Deus falando em linguagem humana, literalmente, porque a palavra deve ser acompanhada de oração, num verdadeiro diálogo entre Deus e o homem. Então, resumindo, a palavra de Deus, ela tem que ser viva e eficaz. O Dei Verbo, ele nos lembra que Deus fala de modo humano. Assim como o Verbo se fez carne, a palavra de Deus entra na nossa linguagem, na nossa história, e continua viva sempre a cada tempo.
A revelação é um livro fechado, mas é uma voz viva. Ela é um convite ao encontro. Por isso, toda vez que lemos a Bíblia com fé, Deus fala novamente que a salvação acontece hoje. Por isso, irmãos, o Dei Verbo, ele quer deixar bem claro essa questão do Deus conosco, como Deus se comunica. Deus ele quis se comunicar através da ação dos profetas, através de sua revelação, depois através do seu próprio filho, depois ele deixou para nós esse tripé bonito que é a santa tradição, as escrituras e o magistério, e fez essa revelação completa. E hoje nós temos ela a nossas mãos em linguagem acessível. Então, a revelação, ela não é uma coisa, ela não é uma coisa utópica ou uma coisa sem fundamento. A revelação é um processo de um Deus invisível se tornando visível, habitando no meio de nós e nos dando os passos para a salvação. A revelação é uma receita do amor de Deus para a nossa vida e ela é uma receita para nos comunicarmos com Deus, mantermos no estado de graça, de estarmos na graça de Deus, para que encontremos a salvação. Muito obrigado então, caríssimos irmãos.